Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, nós chegamos aqui à questão de número 22 do nosso estudo do Catecismo em 60 questões. Hoje nós vamos falar de creio na ressurreição da carne. É um dogma, é o 11º dogma do credo católico, creio na ressurreição da carne, e o último, o 12º artigo, é creio na vida eterna. Então, creio na ressurreição da carne é um dogma de fé, é uma verdade de fé. Então, nós precisamos considerar, em primeiro ponto, o seguinte: todos nós vamos morrer. A morte é algo certo para cada um de nós, meus irmãos. Para todos nós, todos os dias, nós vemos alguém morrer. E provavelmente você já perdeu alguém, né? Com certeza, alguém que você amava, alguém da sua família. Então, a morte não é algo que as pessoas não acreditem nela, embora alguns pensam que não vão morrer, mas a morte é uma realidade, né? Morre famoso, rico, pobre, gente com posse, gente de tudo que é jeito. E o que é a morte? O catecismo vai dizer: a morte é a separação da alma do corpo, considerando que a alma, né, o ser humano, ele é composto de corpo e alma. E essa alma ainda tem um lugar dessa alma que tem algo que nós chamamos, São Paulo chama de espírito. Corpo, alma e espírito. Sabendo que o espírito, né, é a região, vamos dizer assim, né, se podemos usar essa linguagem, né, é um lugar mais elevado da alma, onde Deus infunde ali a graça, e lá onde está aquilo que são as potências máximas da nossa alma, que é a inteligência e a vontade. Isso é coisa da alma, isso não é coisa do corpo. Então, a morte é algo muito claro para cada um de nós. O catecismo diz que é a separação do corpo e da alma, e que nós vemos. Então, é uma ilusão, por exemplo, a gente pensar e considerar que existe mais de uma morte. Não, a morte é uma única vez. Hebreus 9, 27 diz isso com toda clareza. Está determinado que os homens morrem uma única vez. Então, só essa palavra de Hebreus 9, 27 já joga por terra toda a doutrina da reencarnação que nós vemos que está por aí em outras religiões, em outras seitas e heresias, etc. Então, só morre uma única vez. E a morte é a separação da alma do corpo. Depois nós podemos concluir ainda que a morte, ela é consequência do pecado. Se nós lermos, por exemplo, o livro da Sabedoria, capítulo 2, capítulo 3, diz lá que foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então a morte, ela é consequência do pecado. Então, recolhendo as afirmações da Sagrada Escritura, a igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado. O homem é por natureza mortal, mas Deus tinha corrigido esta falha de constituição humana com um privilégio, que o livraria da morte, se fosse fiel ao seu Criador. Seria algo diferente daquilo que nós vivemos hoje. Portanto, a morte foi contrária aos desígnios de Deus Criador. E é por isso que quando nós vemos alguém morrer e vemos um cadáver, por exemplo, isso deixa a gente muito chocado, porque não era plano de Deus para que nós passássemos por esse tipo de morte, né? Por essa ruptura. O catecismo, inclusive, chega a dizer que é a destruição, né, do ser humano. Mas calma aí. Então, primeiro, consideramos que vamos morrer. Depois, que a morte, ela é consequência do pecado, que não estava no plano de Deus isso. E agora nós podemos dizer, então, que essa morte, que São Francisco de Assis chamava de irmã morte, ela foi transformada por nosso Senhor. Graças a Cristo, a morte cristã, e aqui que nós nos diferenciamos de todos aqueles que creem diferente de nós, ela tem um sentido positivo. Ora, como pode dizer isso, uma vez que você estava dizendo agora que a morte é a destruição do ser humano? Sim, mas isto antes de Cristo. Então, Cristo, ele transforma a morte e ele dá um sentido
positivo, inclusive, para a morte cristã. Por isso São Francisco mesmo dizia, a minha irmã morte. Irmã morte. São Paulo iria dizer que ele sentia impelido a ir, ora ele queria ficar aqui, ele sabia que se ele morresse ele ia se encontrar com Cristo, porque ele estava imbuído do sentido cristão da morte. Então Jesus, ele sofreu também a morte própria da condição humana, mas assumiu em um ato de submissão total e livre à vontade do Pai. Ou seja, a obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Então a morte de Jesus, ela transforma a maldição da morte, que era consequência do pecado, em bênção para todos nós. Porque através da morte de Cristo, ele venceu a morte. E ele abriu assim para todos nós uma possibilidade de salvação. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa! A vida cristã da morte se expressa de modo privilegiado na liturgia da igreja. Então veja, aqui está algo maravilhoso para nós, porque aquilo que seria totalmente trágico, Jesus então ele transforma, ele abre uma possibilidade para mim e para você de salvação. Após a morte, bom, aqui que mora, né, a confusão em tantas outras religiões. No instante da morte, então olha o que o catecismo diz, no instante da morte, a alma se separa do corpo. A alma não morre. E aqui que está, né, grandes problemas, como, por exemplo, a intercessão dos santos. Nós ouvimos os nossos irmãos separados dizer, vai pedir a um santo que já morreu, como pode pedir a alguém que está dormindo? Opa, para nós católicos não é assim. A alma, como ela é um princípio imaterial, ela não está sujeita a nenhuma corrupção da matéria, somente o corpo. Como nós somos corpo e alma, sendo uma alma espiritual, quando acontece a morte, a separação da alma e do corpo, o corpo vai ser sepultado, mas a alma, ela é imortal. Nós acreditamos assim. E comparece imediatamente diante de Deus para ser julgada. É aquilo que a doutrina da igreja ensina a respeito do juízo particular. Não se trata da parousia nem do juízo final, mas do juízo particular. Segundo a sentença do juízo, a alma vai ao céu para gozar eternamente de Deus, vai ao purgatório, se necessita se purificar, ou vai ao inferno, no caso de um ser humano que morra em estado de pecado mortal e sem a graça de Deus. Então, recapitulando, no momento da morte, a alma se separa do corpo, o corpo será sepultado, a alma, ela voa diretamente para Deus e ela não morre porque ela é imortal e naquele mesmo instante ela terá o seu destino. Salvação, podendo passar pelo purgatório, céu direto ou purgatório e condenação, o inferno. O Senhor é misericordioso, mas também justo e por isso dá o prêmio ou castiga conforme as obras que o ser humano tenha realizado em sua vida na terra. Depois da morte, já não se pode mais merecer nem retificar o destino final. Olha, isso aqui é muito importante. Depois da morte, acabou o tempo de mérito. Aí talvez você pergunte aí agora, bom, mas então como a igreja reza pelos falecidos? Ora, a igreja reza por aqueles que se salvaram. Entende, irmãos? Ah, e quem se condenou? Quem se condenou a igreja não sabe, não diz. Ela diz aqueles que estão no céu, são aqueles canonizados, os santos. Então, quando nós rezamos pelo um falecido, nós estamos rezando não por quem se condenou, e até porque nós não sabemos quem se condenou, por isso nós rezamos por todos os falecidos. Se aquela alma tivesse perdido, a nossa oração de nada vale para aquelas que estiverem condenadas ao inferno. As nossas orações pelos nossos irmãos falecidos, elas só se aplicam àqueles que porventura estiverem no purgatório. No céu não, porque no céu eles não precisam de orações. Já estão vivendo a visão beatífica, a glória de Deus. Então não há mais
necessidade de se rezar. Quando nós rezamos por alguém, nós rezamos por um falecido, supondo que ele tenha se salvado. Se ele não tivesse salvado, a nossa oração se aplica a um outro falecido que tenha se salvado e que talvez esteja precisando das nossas orações no purgatório. Isso precisa ficar muito claro para nós. Por quê? Porque o tempo de mérito é agora, depois que morreu, né? E aqui precisa ficar algo claro. Nós não rezamos para que alguém se salve depois da morte. Entenda, irmãos? Não rezamos para que se salve. Não. Aquelas pessoas que nós rezamos, que já partiram dessa vida, elas já foram julgadas. Já foram julgadas. Ou estão no purgatório, ou no céu, ou infelizmente possa ter se condenado. Então, volto a dizer, essas que se condenaram, nossas orações, para elas não servem de mais nada. Tá? Porque de lá não tem mais saída. O purgatório é essa grande tábua de misericórdia, aonde ali, né, nós vamos nos purificando ainda, mas porque morreram em graça de Deus, então vamos nos purificando das misérias, dos apegos, né, de tudo isso, né, das faltas leves, mas aquele que morre em pecado mortal, deliberadamente, sem a graça de Deus, o catecismo diz que desce imediatamente aos infernos. Essa é a doutrina católica. Eu estou aqui reproduzindo aquilo que está no catecismo. E por último, né, e não menos importante, nós poderíamos dizer aqui, os mortos ressuscitarão no final dos tempos. Então, aqui é um outro detalhe. Ora, falamos do juízo particular, que acontece imediatamente após a morte. Agora nós falamos do dogma em si mesmo, que é a ressurreição por conta da parousia. Como dissemos, o cristão crê firmemente que assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos no fim do mundo. Nosso corpo transformado ressuscitará para unir-se com a alma e nunca mais morrer. Olha que coisa maravilhosa. Por isso vale a pena ser cristão. Ressuscitarão todos os seres humanos, mas não terão todos o mesmo destino. Os bons ressuscitarão para a glória e os maus para a condenação eterna. Isso é sério, né? Então, a ressurreição, por conta da parousia, da volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, todos vão ressuscitar, bons e maus, né? Uns vão ressuscitar para a glória, terão seu corpo na glória, e outros, se estiverem condenados, infelizmente, meus irmãos, terão seu corpo ressuscitado, mas não glorioso, né? Seu corpo também ressuscitado, e sofrerão as penas da eternidade do inferno. Essa é a realidade, é a doutrina que a igreja nos ensina, que está aí na Sagrada Escritura. E agora nós poderíamos dizer, né? Preparar-nos bem para o momento da morte. Como é necessário nós nos prepararmos para a morte. Santo Afonso de Ligório, ele diz que ele tem um livro maravilhoso chamado Preparação para a Morte, né, que muitas pessoas nem, não diz isso, não fale isso, né, isso é agouro. Não se trata disso. Um bom cristão, ele sempre pensa no dia da sua morte. Ele sempre pensa que pode ser hoje. Diz aí, o Senhor no Evangelho nos avisa destas tremendas verdades de vida e de morte, para que estejamos preparados quando nos pedir contas no momento do juízo. Posto que a morte vem como um ladrão, sem avisar, nós devemos estar preparados para ela. Realidade, né? Então, nós precisamos continuamente pedir perdão ao Senhor, né? Fazer todos os dias um exame de consciência, confessarmos com frequência. Seria muito bom que nós pudéssemos pedir todo dia perdão ao Senhor. Nos dar conta, né, do mal que nós praticamos muitas vezes. Fazer todos os dias um bom exame de consciência, né, principalmente na hora de dormir. Inclusive aqueles que rezam as completas da liturgia das horas, tem lá, nós começamos a rezar as completas com um exame de consciência. Como foi o meu dia? O que eu fiz hoje que eu ofendi a Deus? E buscar a confissão sacramental muitas vezes. E por último, fica como propósito para nós, que a gente sempre deixa propósito aqui dentro do nosso estudo,
procurar fazer, antes de deitar, um exame de consciência e pensar que Deus vai nos julgar ao final da vida e que, sendo Pai misericordioso, é também justo. Então, o propósito é fazer um bom exame de consciência todos os dias ao dormir e pensar que Deus ele é bom, mas que também ele é justo. E que a justiça de Deus, ela vai agir, né, no dia derradeiro. E que nós não podemos ficar de fora da salvação de Cristo. Muito bem, nós encerramos aqui. Esta foi a 22º estudo do Catecismo em 60 questões. Foi a questão de número 22. Eu creio na ressurreição da carne. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. E salve Maria Imaculada.